Bom, Agora sim. estamos ao vivo? Estamos. Ainda tem. O pessoal está chegando. Ok. Oh, yes. Your coffee. Did you say sí here? Sí for yes or not Spanish? Sim. Sin. Yes, sí Ah. is for Spanish. Sim for... Oh, that's why it sounds similar. Uh-huh. Yeah, sin. And Spanish say for no, they say what? For no, they say what? You know? No, I don't know. Okay. Fernando, would you like some coffee? No, no coffee at all. Water? Pode ser. Pode ser. Bem, pessoal, boa tarde. Estamos aqui aproveitando o fato do Adrian estar aqui no Brasil, né? Estamos nos divertindo ao monte. E aí, toda vez que a gente tem a chance de fazer algum evento ao vivo com ele para apresentá-lo, trazê-lo a vocês, né? Tirar vantagem dessa oportunidade única, a gente faz isso, né? Então, hoje, em vez de ser o Fernando Responde, vai ser o Adrian Responde, né? E a gente está aqui aberto para as perguntas. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês, que vocês aproveitassem essa sessão de perguntas, né, desse Fernando Responde, para fazer perguntas técnicas, né? O Adrian, ele tem conhecimento em várias áreas da marcenaria, então a parte de dobra de madeira, confecção de gabaritos, projeto e construção de móveis dos mais diferentes formatos, como, por exemplo, cadeiras, que é o curso que ele vai dar a partir de segunda-feira, uso de folha de madeira, enfim, ele domina várias áreas de conhecimento dentro de marcenaria. Então, eu sugiro, né, que as perguntas sejam perguntas técnicas voltadas para esses assuntos, né, para a gente aproveitar a presença e o conhecimento dele aqui no Brasil, ok? Então, podem mandar perguntas pelo chat, e aí eu vou vendo as perguntas, traduzindo para ele, fazendo a tradução aqui de português para inglês e vice-versa, tá? Quanto tempo de bate-papo? Desculpem. Nós vamos ter aí uns 20 minutos, 30 minutos, não mais do que isso, de conversa, porque a gente tem muito aqui para fazer na oficina, tá? Então, estamos à disposição de vocês, né? Basta as perguntas surgirem e nós estamos aqui. Enquanto isso, você podia fazer uma sua para ele, talvez. Tá? Until the guys are preparing the questions and typing the questions and so on, so I would like to take advantage of the time to ask you something like, is there something that you prefer doing in woodworking? I mean, something that every time you do, you have such a huge amount of pleasure. Ok? Perguntei para ele o que ele mais gosta de fazer. I like bending wood. I like curving wood. So I like to laminate things. I like to cooper things. I like to curve wood, and because it doesn't seem like a natural state for it to be in. So I find that really fun every time I do it. And well, I know like 5 different types of 5 different techniques to bend wood. Like you have curve bending, you have lamination, you have steam bending, you have hot pipe, and you have ammonia. Yeah? Yeah, and vacuum bending, which is laminating. Yes, kind of laminating. But wide panels. Yeah. Would you Ammonia, prefer? no ammonia. Yeah, I know. Yeah. So crazy stuff. But do you prefer one method over the other ones? Laminating would be number 1 for me. Okay. Bent lamination, then steam bending. Okay. I don't do a lot of steam bending, but you have to be around wood that's conducive to steam bending. So most of the wood that's near me is kiln dried, so it's not great. Okay. So depending where you live, steam bending could be easy or difficult. Ok, tá. Então, pessoal, perguntei para ele o que ele mais gosta de fazer em marcenaria. Ele respondeu que é dobrar madeira, né? E talvez isso explique o motivo de eu ter convidado ele aqui, porque mesmo sem saber a gente tem muito em comum. Eu adoro curva também. Ele falou que curvar madeira não é uma coisa natural, né? Você encontrar uma peça com a curva específica para ela.
E assim, existem 5 diferentes tipos de técnicas de você dobrar madeira. Então a gente tem secção, laminação, dobra por vapor, dobra por calor, num tubo quente, e dobra por amônia. Eu perguntei para ele qual deles, ele falou que ele prefere, ele falou amônia de jeito nenhum, né, não lidar com esse negócio químico, mas ele prefere laminação, ou seja, você faz lâminas de madeira e você dobra contra um gabarito, ou então, quando ele tem madeira seca naturalmente, né, não madeira seca em estufa, e dependendo do caso, a dobra por vapor. Tá? Vamos Como ver. empreender em marcenaria? Heavy question. What do you suggest to start a business in woodworking? How to start it? Yeah. Oh, yeah, that is a I heavy mean, question. how to be an entrepreneur in woodworking? Yeah, everyone has their own path to that. Okay. Just be true to what I think you love to do. If you figure out what you really like to do, you then get good at that, and then market what you're doing to the clientele that you're trying to target. So stay true to your passion. Don't do something that's not natural to you. Man, the answer was wonderful and short. Like precious gold, né? Pessoal, assim, pô, a gente traz uns caras que têm uma visão, né? Qualquer que seja o motivo, né? Seja uma questão pessoal ou uma questão da origem, né? Da cultura ou da formação, e o cara tem umas respostas para mim certeiras. Então, como empreender em marcenaria? Ele falou o seguinte, ó, primeiro, seja verdadeiro com você mesmo, ou seja, descubra o que é que você quer fazer, o que é natural para você fazer. Não adianta você fazer uma coisa, só você vai pensar em dinheiro, se você conseguir fazer dinheiro, tá? Vai chegar um tempo que aquilo lá não vai ser legal, né? Então, primeiro, descubra o que você realmente quer fazer, o que deixa o seu coração feliz. Segundo, aprenda a ser bom demais naquilo que você escolheu fazer, naquilo que te dá prazer. Então estuda, se prepara, treina, testa, aprende a ser muito melhor que todo mundo, ser o topo do topo. E terceira coisa, encontrar a clientela que quer comprar, que vai comprar, quer comprar aquele produto que você está fazendo, tá? Então, repetindo, primeiro, descubra o que seu coração quer. Segundo, fique bom naquilo. Terceiro, ache um meio de chegar até a clientela para quem você quer vender, tá? Então, resposta curtíssima e para mim, na mosca, tá? Eu não diria nada diferente. I would add something to that. Okay. And that is try to get known or reputation for being good at one thing, not 20 different things. Okay. Try to become specialized. Okay. And people will then come to find you. Good. Ele falou, ó, gostaria de acrescentar uma coisa. Tente ser o cara, aquele cara conhecido em uma coisa. Ou seja, tente se especializar, tá? Na opinião dele, esse negócio de ser geral, fazer tudo, não é uma boa. Então, você é bom em uma coisa. What was the branch that you decided to be good at? Like exquisite furniture? Yeah, just high-level furniture making. So, and freestanding furniture. Okay. No Not built-ins, hang. no Okay. kitchens, no built-ins, all freestanding, very exquisite, fine-crafted furniture. Okay. So no middle-of-the-road furniture. Okay, Well, wonderful. if that's what you Yeah, could go there, yeah. but I didn't want to do that. Ele falou o seguinte, né? Você pode escolher o que você quiser, mas o que ele escolheu ser conhecido, ser bom em? Fazer mobiliário de alta qualidade, não pendurado, ou seja, nada de armário, nada disso. Ou seja, ele faz mesas, cadeiras, camas, tá? Coisa que fica por si só, não dependa de uma parede, né? E de altíssima qualidade, né? Móveis de luxo bem feitos. Esse foi o ramo no qual ele se especializou e que ele gosta de fazer, ok? But that's only because I was trained to do that work. Ok. You have to incrementally take steps to get there.
Okay, but did you, when you choose your course, were you already aiming to do that? No, I didn't know. Oh, really? I just wanted to get better at woodworking. Oh, good. But so, as time goes by, and I mean, as time went by, and you were there at your course, you realized that was the path that you'd like to Yeah, walk. yeah, because I was trained at such a high level. Good, So you good. don't want to go back down the ladder. For sure, for sure. So that's when I realized that's the target market that I was looking for. Good. Então, quando ele escolheu o curso de marcenaria dele, ele não sabia naquele momento que ele queria fazer mobiliário de alta qualidade, né? E aí ele foi treinado naquilo e ao longo do curso ele descobriu, é esse tipo de mercado no qual eu quero atuar, porque o nível de qualificação dele foi altíssimo, né? Então ele recebeu um baita treinamento na produção de marcenaria de alta qualidade. E aí ele decidiu, pô, é esse tipo de móvel que eu quero fazer, né? Então, ele atua nesse nicho, móveis de alta qualidade, que não sejam armários, móveis pendurados, coisa desse gênero. Tiago Queiroz, alunos do curso de marcenaria fina terão acesso aos materiais do curso dele? A princípio, Tiago, não, tá? É porque é um curso presencial, né? Não é um curso que venha, quer dizer, que foi pensado para ser online, né? Pode ser até que, como consequência, no futuro a gente tenha alguma coisa, mas de momento não, tá? Ricardo is asking this. Well, as you like bent lamination, okay, do you use to bring the pieces to the thickness by using a planer or a drummer, a sand drummer sand, Yeah. drummer sand, drum sander. Drum sorry. sander. Virtually always a planer. Yeah. Yeah, a planer, and then I put it on a board Okay. and send the board and the lamination through, Okay. because the planer won't go that thin. Yeah. Yeah. But yeah. generally always a planer. Okay. And how thick do you get? I mean, what's the minimum? A millimeter. Oh, really? In a Well- planer? Sometimes generally they're always tapered. So I'm going, every lamination is tapered. Okay, And when you okay. add them all up, you Uh-huh. get different thicknesses. Yeah, I know, but So 1 I millimeter. might be 7 layers. Uh-huh. The middle could be 3 millimeters. Uh-huh. The ends could be 1 millimeter. Wow. And then you times that by 7 layers. It's 7 millimeters. Yeah, I know, on the but end, get 1 millimeter in a planer is something very difficult for us here. Just 3 passes, a little bit at a time. Okay. Well, maybe the wood helps. Yeah, because our wood here. Helical head Oh. helps a lot. Okay. Straight knives, it Okay. all goes up the dust chute. Yeah. So if it's a problem, I go then to the sander. Ok, good. Então, no caso, ele consegue fazer lâminas de até 1 milímetro, só que, primeiro, tem as madeiras deles lá, né? As nossas madeiras aqui são meio selvagens. Segundo, ele usa cabeçote helicoidal para fazer usinagem, né? E terceiro, se ele não consegue usando o cabeçote helicoidal, aí ele vai para a lixadeira de tambor, tá? Só que ele costuma fazer muito a laminação com a variação de espessura ao longo do comprimento da peça. Então, a gente tem um gabarito, não sei se eu já mostrei isso em vídeo, mas a gente faz um gabarito e você consegue espessura variável ao longo do comprimento, né? Então, às vezes ele tem uma perna que tem um perfil, uma seção variável ao longo do comprimento, e ele faz variações de espessura para quando ele junta tudo, aí ficar um negócio bonito. Isso é usado porque se você pega uma peça que você colocou várias lâminas e você corta, fica aparecendo as linhas de colagem, fica um negócio horroroso. Então você faz usinagem no desengrosso com espessura variável. Yeah, I'm never thicker than 6 millimeters. Tá? Não mais do que 6 milímetros, né, e um mínimo de 1 milímetro. Tá?
Guilherme Ward is saying, I've tried to treat a newly relaminated table with Danish oil and I ended up ruining the glue lamination. Should it be a poor gluing or would it be the Danish oil? Maybe would the Danish oil ruin was the one to blame? Ok? Fala em português para Tá. o pessoal saber a pergunta. O Guilherme Waddit, e aí o Guilherme Waddit, ele perguntou o seguinte, ele foi fazer uma aplicação de Danish Oil, né, óleo dinamarquês, numa mesa que havia sido relaminada, né, ou seja, provavelmente aplicação de folha ou algo do gênero, e aí, quando ele aplicou o óleo dinamarquês, soltou, né? Será que o problema foi uma colagem ruim ou será que o óleo dinamarquês teve algum efeito? Any ideas about it? Was it a veneer? Guilherme, diz pra gente se foi folha ou se você estava usando algo mais espesso, tipo compensado, tá? Para ele poder responder. I will ask him, he's gonna type here for us, okay? Because it shouldn't affect the glue joint this way. Yeah. But if it's a veneer, Uh-huh. it can definitely be a gluing problem. Okay. A lot of the woods are oily, especially from here, and they don't bond properly. Okay. And then the oil then gets between the glue and it bubbles. So Oh, maybe good. that's what happened. Então, Guilherme, possibilidades. Bem, Folha de embuia. folha de embuia. It was veneer. Veneer. Yeah. Embuia it's- veneer. So it's a bad bond. It's Uh-huh. the glue. It's not the oil. It's just the glue line's not good. Okay, maybe he should use, for instance, maybe he used PVC glue and he should use another type of glue, maybe. Yeah, I've had it happen with epoxy as well. Oh, so really? It's if the wood's oily, it can be trouble. Okay. So sometimes if you think your wood's problematic, you wipe it down with acetone We do it here. and then glue it quickly. Okay. Deu mais informação aí. Então. Okay. If he would have sprayed that, Mm-hmm. it wouldn't have probably wouldn't have had a problem. Okay. It's because that oil Well- goes right through the veneer. Ok. Então, Guilherme, provavelmente problema de colagem, especialmente com madeiras oleosas, tá? Então, provavelmente problema de colagem, né? Então, a embuia não é uma madeira tão oleosa assim, mas é um pouquinho, né? Tanto que ela é boa de usinar. Então, ele acredita que o problema foi um problema de colagem, tá? E aí a mistura que você usou, ela ela passou através da folha, tá? I have it happen to me. Oh, ele falou que aconteceu com ele já, tá? All the way through, I sand it, everything's beautiful, it's all nice, Aham. and then I put the oil on and it all bubbles. Oh, man. It's just the resin in the wood doesn't bond to the core, Oh, good. and you don't know until you put the finish Until- on. Então, resina, óleo na madeira, você fez a colagem, parece que está tudo bem, aí o troço estoura quando você dá o acabamento, tá? Você põe o óleo, aí o óleo atravessa, e aí dá essa meleca desgraçada, solta tudo e tal, fica cheio de bolha, Já tá? aconteceu com ele. Né? Já aconteceu com ele. O Ivan is asking this. When you are using bent lamination, are there woods that are better than others for bent lamination, or all of them are okay? That's the beauty of bent lamination. Any wood, you can do it with any wood there is. But for instance, do you get 1 millimeter thick Purple Heart piece? I rarely go to 1 millimeter. That was extreme example, but Uh-huh. any wood can do it because you just have to machine it thin enough for it to bend. Okay, okay. So, provided the glue sticks to it, the biggest problem is the wood's oily and the glue doesn't stick and Okay. it delaminates, comes apart. Okay, but by cleaning with acetone, Cleaning with acetone, yeah. But that's the beauty about bent lamination. You can Any do- species. okay. Steam bending, no. No. Unless you use ammonia. Yeah, the bad stuff. Steam bending, where I live, Uh-huh. it's only our oak, ash, maple, beech,
cherry. And if it's There's not a handful of woods. Yeah, yeah. Então, ele está dizendo o seguinte, Ivan, da a beleza de você fazer curva por laminação é que você pode praticamente fazer com qualquer madeira. Só precisa tomar cuidado com as madeiras oleosas, tá? Para você limpar com acetona antes. Limpa com acetona, aplica a cola e faz a colagem. Porque se deixar, volta a resina, volta o óleo e aí você vai ter problema de colagem. Mas você pode fazer praticamente qualquer madeira, sendo que no caso de dobra por vapor, só algumas madeiras podem ser utilizadas, né? E tem que ser madeira que não foi seca em estufa, né? Então é complicado fazer dobra por vapor, tá? Guilherme Wadded was the one that told that the same happened to him. He veneered the table, and then when he applied the Danish oil, yeah, Bubbles. yeah. That's the worst. Aham. Não. Eu tô falando por causa do tempo. Ok. Bem, pessoal, função do tempo, tá? Oh, Bruno is asking, in order to prepare the surface to receive the substance that's gonna cover it, like oil or varnish or wax, whatever, what do you do for the finishing? Do you rather use a hand plane or a sander in order to prepare the surface, the wood? Oh, I'm generally always finishing with sanding. Sanding, Yeah, okay. yeah, Okay. I always do a final sanding, Uh-huh. and I don't usually go past 220. Okay. 220. We use the same here, Yeah. 220. You don't Okay. need to go further, Okay. unless Okay. the wood shows the scratches, but Okay. Okay. You mean you are using 220 and you are seeing scratches and so you go up. But, yeah, but if generally I don't. Okay. Generally, I just stop at 220 Okay. and very even. So I'm always looking in the light, make sure it's a very even sanding. Okay. And No marks. no marks, no planar ripple, no snipe. Okay. And then very often I put a first coat of finish on and then I see problems. Okay. And so then I We let call it dry. it the photograph. That's Yeah. what we call Yeah. here. Yeah. So I let that dry and then Uh-huh. I sand it right back and Okay. make the correction. Good. Good. Because sometimes you don't see Yeah. imperfections until Yeah. your first coat goes Yeah, on. you put the first coat and it kind of reveals the Yeah, problems. so I go backwards a step. Ok, ok. Yeah. Então, normalmente, né, ele lixa, é lixamento, ele costuma ir até a lixa 220, então ele faz o lixamento final com lixa 220, olha contra a luz para ver se não vê defeitos, né, e aí tá uniforme, tá tudo certinho, beleza. Agora, às vezes, ele lixou com 220, ele aplicou a primeira demão de acabamento e aí aparece um problema. O que ele faz? Ele volta, relixa, né, se é que existe esse verbo, e aí, feito isso, ele torna a fazer a aplicação do acabamento para ver o resultado, né? And I don't use a machine. I don't use A sander. it's all by hand. Ok. I use a very nice block Aham. and I double stick tape that to it. Ok. And I know the block's flat. Okay. And I sand with that by hand with the grain, Ok. not with the machine. Yeah, because you have the marks, yeah? It doesn't make it flat. It just Ok. very good machines do, but nothing better than just doing it by hand. Good to know that. Ele não faz o lixamento com máquina, ele faz à mão, ele pega uma peça de madeira absolutamente plana, coloca a fita dupla face, coloca a lixa e faz o lixamento no sentido do veio, no sentido do grão, né? E é isso que ele faz, ele não usa a máquina porque ele diz que a máquina não costuma deixar plana e costuma deixar marcas, né? Às vezes a gente vê aqueles cabelinhos de anjo, então ele usa um bloco de madeira com lixa presa nele, tá? É isso que ele faz.
Ok. Como é que nós estamos de tempo, Fô? Tá. Pessoal, vamos lá. Uma última pergunta, né? Se alguém tiver. So, the guy who asked about how do you prepare the surface, he says that some guys use a smoothing plane Yeah. and then use the sanding on top of it. Oh, What's yeah. the sense of it? Yeah, I mean, by using the smooth plane, it should provide already a surface good enough for the finishing. Yeah, Yeah. Yeah. It Okay. should. it My- should. You shouldn't have to, unless unless your blade is a little bit skewed, like this, and you get little lines, Okay. but you shouldn't have to plan. Yeah, your wood's gonna also have spots where the plane might not be perfect, like it might make it a little bit open pored. Okay. So sometimes the sanding seals that a little better. Okay. It's a judgment call. I know. But if the person can change the pitch in order, for instance, to handle difficult wood, you change the pitch, like a higher pitch, Yeah. and then the blade works like a scraper, Yeah, a card yeah, scraper. yeah. In this case, do you think it produces a good result in terms of? yeah. Yeah. My teacher never sanded anything. Oh, really? Everything was off the hand plane, Oh, and then. you mean Kranov? Yeah. Oh. And then that's how we were taught to do it. Wow. And so if we caught sanding, he'd hit us on the hand. É o seguinte, pessoal. O professor do Adrian foi o James Kranov. E o James Kranov só fazia acabamento usando plana. E o Adrian contou que se ele pegasse um aluno usando lixa, ele batia na mão do aluno. Só podia usar Só podia usar plana de acabamento, tá? Last question. Do you know the product name Rubio Monocoat? Yeah. Is this good? No, Why don't you like it? I shouldn't say that. No. Man, be true to your heart. Say what you think. Anything that claims to be a one coat and you're done finish, Uh-huh. I'm skeptical of. Okay. I've seen it. A lot of people love it. Uh-huh. It's a floor finish. Oh, okay. We use it for counters and for furniture. Mm-hmm. It's the stuff I've seen is it gets very dull and cloudy over time. Oh, yeah. It looks like it's not clear anymore. Okay. So the wood loses its beauty. Okay. But it's part of the new finishes that are out there that are low VOC. And it's become mandatory that they reduce how toxic Emissions, the finishes yeah, are. yeah. So it's a great alternative, but I don't like the clarity of it. Okay. There are better finishes that are the same sort of idea, and the one that's most popular among my friends is Livos oil. Livos, okay, okay. It's the best out there. Okay. Yeah. And you apply like 3 to 4 coats? Yeah, you can see the Rubio. You don't you don't keep putting coats on. So that's it. The Livos you can put more coats on. Okay. And it's gorgeous. Goes on really easy. And the other one that's people like a lot is Osmo. Osmo. Okay. I would pick those two over the Rubio. Ok. Então, o Rubio Monocoat, ele falou o seguinte, ele não consegue confiar em nada que diz o seguinte, uma camada e resolve, tá? Ele não gosta desse tipo de produto. Ele falou que ao longo do tempo fica fosco, não mostra a beleza da madeira, ele usou a palavra dull. Dull significa algo como se fosse uma plana cega, ou seja,
o troço fica grosseiro, fosco, não dá beleza. Então, ele citou 2 produtos que ele e amigos dele gostam de usar. Um chama-se Level e outro chama-se Osmo. São produtos que você pode dar mais de uma camada e que revelam realmente a beleza da madeira. Really, the last question, the Stanley 80. Do you know it? Do you like it? Oh, I was wearing it the other day. Oh, yeah. Ele estava com a camiseta mostrando uma Stanley 80. It's my most used hand tool. Really? Other than my hammer. Good. No, it is. But I is love the it. hammer I the love second it. most used? I love it. It's You mean I the scraper or the hammer? cabinet scraper. Okay. The Stanley 80. I use it all the time for veneer, for hardwoods, solids, anything I can't hand plane. It's fantastic for leveling surfaces. Okay. It's virtually risk-free, like tear-out wise. Okay. You told me when we were at Rosewood Yeah. that the tool that you prefer the most was the card scraper. You told me, Yeah. give me a truck of wood and a card scraper, and I will build you a shopping mall. Do you remember it? I don't know if you remember. No, I don't remember that, but So you like scraping, oh yeah. card scrapers and so on. Yeah. Okay. For hardwoods, it doesn't work on softwoods. But Okay. for hardwoods, where you can't plane because the grain's going Like all over, crazy. and for veneer, you can't hand plane veneer. Yeah. Yeah. You can't, so you have to scrape it. Okay. And because it has a base to it, has a sole, Yeah. it levels. Yeah. The Yeah. card Yeah. scraper just follows the bumps. Yeah. Yeah. So it's you can get them for $50. It's like the cheapest tool. Wow. They're used now, but Okay. it's like the cheapest tool in my toolbox, but my most loved and used. Oh, good. Então, Acabou de fazer um vídeo sobre. a Stanley não sobre essa especificamente. A Stanley 80 é a ferramenta preferida dele. Falou que é a primeira mais usada, a segunda é o martelo, né? Eu perguntei se era uma piada, não sei se é, mas a primeira ferramenta mais usada é a Stanley 80, ou seja, é um raspador, né? Ou raspão, como querem alguns, né? Porque tem um solado que nivela. E ele falou, olha, você pode usar em qualquer madeira, inclusive em folha, né? Não dá para você passar uma plana numa folha, dá para você passar uma Stanley 80 numa folha, ok? Então, pessoal, vamos lá. Essa última pergunta, ele já teve o prazer de conhecer o Milton? Resposta não, mas nós já estamos arranjando para eles se encontrarem. É isso. Então, pessoal, muito obrigado pelas perguntas, foram maravilhosas, tá? Quer dizer, eu gostei especialmente da pergunta sobre carreira, porque isso faz a gente pensar muito sobre como é que a gente deve conduzir a nossa, né? Isso é importantíssimo. E quem tem mais alguma pergunta, deixa no comentário do vídeo, Tá. depois... Perfeito. Quem tiver mais perguntas, pessoal, se quiser deixar no comentário do vídeo, por favor, esse vídeo vai ficar disponível, né, durante um tempo na nossa plataforma. Então, por gentileza, coloquem lá, tá? E aí a gente endereça para ele, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Ora, volta. Tchau. Ciao.